Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, muito importante, que é: o advogado cristão pode defender o criminoso sabendo que ele está errado? Pois bem, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, que eu vou trazer alguns conceitos constitucionais de suma importância para você entender o que o advogado pode, o que o advogado infringe a ética, os limites do advogado. O advogado que estuda bem, que aplica bem as leis, certamente ele vai ser um advogado muito bem sucedido. O advogado, ele não só defende a inocência de um acusado. O advogado, ele exige, ele fiscaliza a aplicação das garantias constitucionais daquela pessoa que está sendo acusada, daquela pessoa que está sendo processada, que está sendo perseguida pelo Estado, tá bom? Mas antes de aprofundar um pouquinho, eu tenho que ser um pouco técnico, de explicar um pouquinho sobre hierarquia de leis, tá? No Brasil, nós adotamos uma hierarquia de leis. Eu vou ser o menos técnico possível para vocês entenderem. Mas nós temos uma hierarquia, pensa numa pirâmide, tá bom? Pensa numa pirâmide que no topo da pirâmide são os princípios. Os princípios constitucionais, por exemplo, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa e assim por diante. Abaixo dos princípios nós temos a Constituição Federal, que lá no artigo 5º tem os direitos e as garantias fundamentais, por sinal, cláusula pétrea, cláusulas imexíveis, tá bom? Abaixo da Constituição Federal, nós temos as leis ordinárias, que são a CLT, o Código Civil, o Código Tributário Nacional, o Código Penal e assim outras leis ordinárias. Abaixo das leis ordinárias, nós temos decretos, regulamentos e assim por diante, tá bom? A pirâmide, ela deve ser respeitada. Por quê? Por exemplo, uma lei ordinária, ela deve respeitar a Constituição. A Constituição segue os princípios e assim por diante. Por isso que muitas pessoas falam assim: essa lei é inconstitucional. Por quê? Aquela lei está ferindo alguma regra da Constituição, tá bom? Entendendo isso aí, essa hierarquia de leis, a gente tem que entender que quem representa o Estado é o Ministério Público. Quem pede a aplicação da lei, quem pede uma condenação, por exemplo, a gente está falando de crime, tá bom? O Ministério Público, representando o Estado, ele pede a aplicação da lei. E o papel da defesa é demonstrar, em muitas ocasiões, a inocência, se for o caso, muitas vezes atenuante, as causas de diminuição de pena e outras diversas teses que o advogado tem, que a doutrina dá para ele e a própria lei. Então, primeiro, se você tem aquele conceito que o advogado sempre vai pedir a inocência de um acusado, não é verdade. Tá? Em quantas ocasiões eu peguei casos criminais relevantes, casos pesados, que as provas mostram que meu cliente, na ocasião, ele era culpado, ele tinha cometido o delito e ele deveria pagar por isso. O bom advogado, ele vai ser extremamente transparente e honesto com o cliente. Ele vai falar assim: você errou, mostra o Código Penal, você errou aqui, não tem jeito, as provas falam que é você. E o próprio acusado fala assim: de fato fui eu, mas fui eu porque aconteceu isso. O advogado vai pegar aquele problema, vai trazer à luz do Código Penal, da Constituição Federal, das leis extraordinárias e ordinárias, e certamente vai identificar ali casos de atenuação da pena ou caso de diminuição da pena. Por exemplo, uma prova de atenuante é bons antecedentes criminais. Mas antes disso, pessoal, eu quero aprofundar um pouquinho mais em garantias constitucionais, tá? Que está previsto lá no artigo 5º, que o advogado sempre vai
utilizar, primeiro, que ninguém pode ser submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Percebe que quem está falando isso é a Constituição Federal. Então o advogado, primeiro, quando ele começa a defender um cliente, ele não vai admitir que seu cliente seja torturado para confessar, nenhum tratamento que seja desumano ou degradante. Não porque o advogado está sendo bonzinho, porque ele só quer que seja aplicado a lei é para todos, tá bom? E a lei maior, a Constituição, na pirâmide, está lá no topo, todo mundo tem que cumprir, tá? Sob pena de responsabilidade, tá? Outra coisa que o advogado sempre vai zelar, que não existe pena de morte no Brasil e não pode existir porque está previsto expressamente na Constituição Federal, que é proibido ter pena de morte, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Atenção, pessoal, se tiver guerra declarada, aí é passível de ter pena de morte, tá bom? Mas aí não é o caso da gente aprofundar nesse assunto, tá? Não vai ter pena de caráter perpétuo. Tá? Então, assim, quando as pessoas comentam, essa pessoa merece pena perpétua, esquece, a Constituição proíbe, não pode no Brasil ter lei ordinária, tá bom? Não se aprova lei ordinária para pena perpétua, porque a Constituição impede. Outra coisa que a Constituição zela é que os estabelecimentos prisionais devem ter estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, de acordo com a idade, de acordo com o sexo do apenado. Pensa, então, cadeia feminina, cadeia masculina, a idade também não pode colocar, por exemplo, um menor junto com os maiores e assim por diante, tá bom? E de acordo com a natureza do delito, isso aqui é muito complicado, nos estados menores ou nas cidades menores, muita mistura de por exemplo, alguém que cometeu um crime de natureza gravíssima e aquela pessoa que cometeu um crime de natureza leve, né? Então, a mistura ali, a Constituição diz que não pode. Então, o advogado, quando o seu cliente cai numa situação dessa, ele vai requerer e vai exigir que seja cumprida a Constituição Federal, tá? É muito importante eu trazer isso, pessoal, porque nós cristãos devemos cumprir a lei. E não só cumprir aonde nos interessa, nós devemos cumprir da forma integral o que é bom e o que não é bom. Correto? Então percebe que quando o advogado exerce sua atividade, sua profissão, aplicando as leis, aplicando a legislação, ele vai trazer ao seu cliente, ele vai trazer ao acusado, não absolvição, não vai trazer livrar da pena, mas vai trazer as garantias que a Constituição Federal protege. Então, o advogado, a partir do momento, eu acredito muito que o advogado, a partir do momento que ele começa a agir com a lisura, com a verdade, com a boa fé, com a transparência perante a lei, ele começa a ter muita credibilidade em suas peças processuais, com o seu cliente, aplicando somente o que está ali, as ferramentas que estão dispostas para ele, tá bom? Por exemplo, um dos princípios constitucionais é que ninguém pode ser condenado sem o direito do contraditório e da ampla defesa. Não é de uma defesa, é de uma ampla defesa. Então, quem está falando isso é a Constituição. Então, todos devem ser julgados, deve ser ou condenado ou absolvido com o direito do contraditório e a ampla defesa. Você já percebeu que quantas vezes nós já fomos injustiçados? Você que está me ouvindo, você já foi injustiçado alguma vez? Alguém fala muitas coisas de você, porém não te ouve, já te julga e não te ouve? Pois bem, se o acusado não tiver o direito de falar, tiver o direito de mostrar o lado dele, ele vai ser condenado só pelo Estado?
por falta de oportunidade. Por isso que é um direito constitucional o contraditório e a ampla defesa. Porque a partir do momento que ele mostra o lado dele, ele mostra a situação dele, o juiz vai aplicar uma dosimetria da pena, a redução da pena, a atenuante da pena, e não vai impedir que ele cumpra a pena. Ele vai cumprir a pena e deve cumprir uma pena. Porém, não sou eu que vou ficar com ódio, não vou ser eu que vou ficar querendo apedrejar. Vamos pensar aqui, pessoal, quando Jesus perdoou aquela prostituta. Percebe que naquela época, as prostitutas, a lei falava que elas tinham que ser apedrejadas, e ali levaram aquela prostituta para Jesus, para decidir o que Jesus ia fazer, qual seria o julgamento com ela, e ali os homens já estavam todos com as pedras na mão, coloca ela ali e pergunta para Jesus: mestre, ela é uma prostituta, o que iremos fazer? O que iremos fazer? E Jesus perdoou e falou para eles, para os fariseus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, lance a primeira pedra para a mulher. E ali, um a um, foi soltando as pedras. Porque todos nós erramos, todos nós pecamos. Quem nunca cometeu um crime, ao menos um de injúria, ou um de calúnia, ou um de difamação? Talvez toda semana, né? Hoje, você cometer um crime de calúnia, injúria ou difamação é muito fácil. É muito fácil. E será que nós não merecemos o perdão? Será que também nós não devemos ser condenados à luz da justiça por esse crime de injúria? Por esse crime de difamação? Por esse crime de calúnia? Percebe? Então, antes da gente apedrejar, perdoe, ame. E Jesus fala para aquela prostituta: vai e não peques mais. Nós temos que amar mais nossos inimigos. Jesus fala que nós temos que fazer o bem àqueles que vos odeiam, bendizer ao que vos maldizem. E é esse espírito que nós temos que ter, de perdão, de amor pelo próximo. Nós amarmos aquele que cometeu o crime não vai impedir que ele cumpra a pena, e deve cumprir. Não vai impedir que ele pague pelo erro, mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é amar uns aos outros. Amar aquele que te ama é muito fácil. Jesus fala: qual galardão você vai ter de amar somente aquele que te ama? É muito fácil. É isso que nós temos que aprendermos na nossa vida e começar a fazer a diferença por onde nós passarmos e nos assemelharmos com Jesus e fazer o mundo melhor. Jesus foi crucificado com 2 ladrões. Um zomba de Jesus e fala assim: se você é filho de Deus, desce da cruz. O outro fala: você está aqui injusto. Eu cometi o crime, eu errei, a minha pena é digna. Lembra de mim? E Jesus fala assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. Percebe? Esse talvez é um grande ensinamento para nós, para mim, para você, que possamos fazer a diferença. Aquele ladrão morreu? Morreu. Pagou. Ele roubou. Mas ali Jesus perdoou. Como homem, aquele ladrão pagou o preço, foi crucificado na cruz. Mas ao mesmo tempo, Jesus o perdoou. A partir de hoje, eu quero que você tome uma decisão na sua vida. Se você tem essa postura, talvez, de julgar, se você tem essa postura, talvez, de maldizer, mude essa postura. A sua postura é de amar. Sua postura deve ser de orar. Sua postura
deve ser de fazer o bem, mesmo para aquelas pessoas que te perseguem. Vocês vão ver como vocês vão começar a experimentar o favor imerecido de Jesus. Vocês vão ver que vocês vão começar a experimentar algo que vocês nunca experimentaram na sua vida. Deus abençoe.